Pessoal, hoje eu vou revelar um segredo que é pouco falado por qualquer profissional da área da saúde e eu tenho certeza que se você ficar sabendo disso, isso mudará o jogo em relação à parte do emagrecimento. E isso irá transformar a sua saúde para você dar continuidade e conseguir resultados satisfatórios no curto, médio e longo prazo. Sou Gustavo Pereira, sou nutricionista formado há quase 10 anos, tenho especialidade em nutrição esportiva funcional, tenho especialidade também em modulação intestinal, pois sabemos que o intestino é um dos principais focos para o seu emagrecimento. Sou autor desse livro, Domine Seus Hábitos, e criador da metodologia CORE, onde ela se baseia em 4 pilares, que é comportamento, organização, reeducação e estratégias. Já ajudei mais de 5.000 pacientes a conseguirem resultados satisfatórios dentro do meu consultório. Então, aqui no meu consultório, eu consigo trazer o paciente para a realidade dele e conseguir fazer com que ele enxergue o principal motivo dele não conseguir um resultado satisfatório. Então, eu tenho certeza que esse vídeo irá ajudar você a conseguir resultados extraordinários. Então, eu vou revelar 3 segredos que não tem a ver com alimentação e ninguém te fala isso, e isso irá transformar o seu jogo em relação aos seus. Estudando mais profundo em relação à parte da psicologia adaptada com a parte do emagrecimento, analisamos que o que faz o paciente não ter continuidade em relação ao seu processo de emagrecimento são alguns fatores. Existe um estudo na psicologia que mostra que o paciente, toda vez que ele tem um problema específico, ele inicia um projeto e ele começa a emagrecer. Ele começou a emagrecer e aí chegou aqui num teto, que a gente chama de curva de platô e curva de estabilidade. Nisso, ele tem uma permanência em relação àquele resultado que ele está obtendo e depois ele tem uma queda. Quando ele tem uma queda, se ele não tiver pessoas e também estratégias para que ele consiga voltar ao seu pico de entusiasmo, o paciente faz isso aqui, ó. Ele acaba voltando pior do que ele iniciou e isso faz com que ele tenha uma desmotivação. Analisando todos esses pacientes, criamos algumas ferramentas e algumas estratégias que fazem esse paciente ter continuidade e resultado de curto, médio e longo prazo. E eu vou revelar aqui para vocês essas 3 estratégias que não têm nada a ver com alimentação. A gente sempre fala que a alimentação ela é consequência de toda essa mudança, eu vou revelar para você. E a terceira ela é surpreendente. E nela eu vou mostrar como um paciente meu conseguiu em 3 meses, após ficar anos estabilizado com o seu peso, perder 25 quilos. É isso mesmo, 25 quilos em 3 meses. Eu vou revelar isso para vocês. Então vamos para a estratégia número 1. Qual é a estratégia número 1? É a clareza do seu real resultado. Porque se você não tiver clareza de onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir um resultado. Então o que gera clareza em relação ao que você quer? Primeiro, onde eu estou e onde eu quero chegar. E o que eu tenho que fazer dentro desse processo para que eu chegue nesse resultado. A maioria das pessoas, na hora que elas chegam no consultório, elas colocam esse ponto B como peso em si. Só que não temos que colocar só o peso. O peso ele pode ser o ponto C, ou o ponto D, ou o ponto E. Antes disso, temos outros fatores para corrigir isso, a gente consegue trazer essa clareza para você. Primeiro, se o seu sono estiver ruim, a gente tem que melhorar o sono antes do emagrecimento. Se você estiver com fraqueza, com indisposição, com cansaço, com fadiga extrema, com queda de cabelo, estão faltando vários nutrientes que não vão fazer você chegar nesse emagrecimento de maneira efetiva. Então eu preciso ter clareza de quais os próximos passos para que o meu metabolismo funcione e eu consiga realmente o resultado. E outra coisa também, quando nós colocamos uma informação para o nosso cérebro que, eu preciso perder 20 quilos, isso é algo subjetivo, tá? O que eu tenho que fazer para perder 20 quilos? Eu tenho que buscar um profissional, eu tenho que buscar um educador físico, um nutricionista, dependendo de um psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim. E quem vai te auxiliar isso são os outros profissionais. Então, um profissional acaba indicando o outro aí para você conseguir um resultado satisfatório. E eles irão mostrar para você qual a clareza do seu real resultado. Então, não está envolvido só com a alimentação. Então, não adianta você falar, eu quero perder 20 quilos. Beleza, tá, mas o que eu tenho que fazer para perder os 20 quilos? E como eu vou estar quando eu tiver 20 quilos a menos? Porque se você perder 20 quilos de massa muscular, de água, só desinchar e o seu metabolismo estiver ruim ainda da mesma forma, você vai continuar cansado, indisposta, com flacidez, ou indisposto, com flacidez, com queda de cabelo, com deficiências nutricionais. Então o foco é fazer você perder o peso, emagrecer com qualidade, ganhar massa muscular e melhorar todos os pontos que te atrapalham no dia a dia. Então isso é emagrecimento de verdade. Então essa é a primeira dica. Vamos para a segunda, ela é importante, mas a terceira vocês vão se surpreender. E se você gostou dessa informação número 1, comente aqui embaixo, deixa seu like e comente aqui o que você achou dessa estratégia número 1. Vamos para a número 2. A número 2 ela é importantíssima. Se você está nesse vídeo até nesse momento, eu gostaria que você compartilhasse essa informação para algum amigo que precisa emagrecer e dar continuidade no seu processo de emagrecimento, porque sabemos que se essa pessoa ela não tiver inserida em novos ambientes, ela dificilmente vai conseguir emagrecer. E esse é o segundo tópico, mudança de ambiente. Meu,
Parece que é clichê, mas isso realmente influencia. Se você é daquelas pessoas que chega na sexta-feira, a galera chama você para comer aquele lanche, aquela pizza, tomar aquela cerveja, não adianta, você vai ter dificuldade no seu processo de emagrecimento. E, Gustavo, mas como que eu vou parar de sair com meu marido, com a minha esposa, meus amigos? Não é para parar de fazer alguns programas com eles, mas sim para criar novos ambientes. Busque uma assessoria de corrida, busque uma academia, busque novas amizades que estão no processo de chegar naquele resultado que você também espera. Se você não mudar de ambiente, sinto lhe dizer que o seu resultado será sempre o mesmo, porque você é realmente reflexo das pessoas que você mais convive. Então, ou você muda o ambiente e atrai as pessoas que estão no seu ambiente para um propósito melhor, ou o ambiente ruim sempre vai te arrastar. Sabe aquele ambiente de trabalho, onde você chega e tá todo mundo comendo aquele salgado de manhã, comendo aquele monte de pão de queijo, comendo aquele monte de porcaria, e aí você fala, caramba, eu vou fazer isso só hoje. Aí você vai lá, petisca aqui, petisca ali, faz isso, faz aquilo, e isso acaba atrapalhando o seu emagrecimento. Você chega segunda-feira com aquele pico de entusiasmo, e eu sei que acontece isso, e de repente você vai lá na terça-feira à tarde, o pessoal fez uma reuniãozinha ali, comprou aquele cento de salgado, o que você fez? Foi lá e começou a beliscar. Falou, nossa, já acabou com a minha alimentação, no outro dia você já acorda com fadiga, com indisposição, com o abdômen inchado, isso gera um negócio que chama desmotivação. E Gustavo, é para ficar sem comer essas coisas? Não, não é para ficar sem comer essas coisas. Só que se você estiver inserido num ambiente, vamos supor no trabalho, onde todo mundo pede um lanche natural ali no finalzinho do dia, toma aquele suquinho detox, se alimenta bem, carrega sua marmitinha, você fica angustiado, angustiada de ver aquele pessoal comendo tudo bonitinho e você comer algo errado. Então isso te dá motivação para continuar. Então, frequente novos ambientes, saia dos ambientes que te geram resultados ruins na maior parte do tempo, e isso a longo prazo será totalmente efetivo. Gostou dessa dica? E é importante, hein? Não é bobeira. Essa é uma das mais importantes, mas a terceira, e eu vou contar e vou revelar para vocês como o nosso amigo Edivaldo perdeu 25 quilos em 3 meses só com essas 3 estratégias. Essas 2 a gente aplicou com ele, mas a terceira foi fundamental para que ele conseguisse perder 25 quilos. Pessoal, são 5 sacos de arroz. E o pior, ele veio travando o peso há muito tempo, criamos várias estratégias com eles, mas depois que a gente criou essas 3 ferramentas, ele conseguiu chegar nesse resultado satisfatório de 25 quilos. E o melhor, ele deixou de fazer uma cirurgia bariátrica. Ele foi lá no plano de saúde e falou para o plano, não vou fazer cirurgia, eu vou na minha força de vontade, na raça. Vocês acreditam nisso? Então, só com essas 3 estratégias, conseguimos fazer ele sair do ponto A para o ponto D de maneira muito efetiva. Eu vou revelar para vocês. E se você chegou até nesse momento do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque eles precisam receber essas informações, hein? Então você tem aquele amigo que quer emagrecer, que quer cuidar da sua saúde, que quer realmente um resultado satisfatório, que não quer ficar só naquele negócio, tem que tirar o carboidrato, tem que fazer jejum, tem que fazer protocolo, não sei o quê. Enfim, tem que ter estratégias e eu te ajudo em relação a isso. Então compartilha com ele que ele ficará muito satisfeito com você e irá te agradecer futuramente por esse vídeo, viu? Então vamos para a estratégia número 3, que é uma das mais importantes. Vamos para a estratégia número 3, que ela se resume em um negócio que chama compromisso social. Gustavo, o que é compromisso social? Eu vou contar um pouquinho da história do Edivaldo, vocês vão entender. O Edivaldo chegou para mim, depois de muitos anos de atendimento, o peso dele estava em 180, 182, caiu para 178, ele não conseguia um resultado satisfatório. Por mais estratégias que nós criávamos no cardápio, na alimentação, suplementação, ele não conseguia. E aí, juntamos uma estratégia aqui com ele, organizamos essa estratégia e criamos esses 3 passos. Já falei 2 para vocês e vou criar esse terceiro. E eu cheguei para o Edivaldo e falei o seguinte, Edivaldo, posso fazer uma gravação com você? Ele falou, pode. Então vamos fazer essa gravação. Peguei meu celular, fiz uma filmagem com eles e falei o seguinte, pessoal, a partir de hoje eu vou ajudar o Edivaldo e o Edivaldo se compromete a emagrecer com propósito. A meta dele é perder 50 quilos até o final do ano, isso era em março de 2025, e eu gostaria de alguma pessoa para auxiliar o Edivaldo também, e eis que surgiu a oportunidade do nosso amigo, que conseguiu dar uma atividade física para ele, de bonificação, e o Edivaldo começou ali mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, e ele fez um compromisso, não foi com o Gustavo, foi com o Gustavo, foi com o personal e foi com a população, onde ele falou assim, eu vou emagrecer, e se alguém me vem em alguma salgaderia, alguma lanchonete, pode avisar o Gustavo, e eu me prontifiquei a falar para as pessoas que achavam ele em qualquer ambiente ruim,
Mandem foto que eu vou dar 1 ano de consultoria para vocês. Então ele criou um negócio chamado compromisso social. Agora já não é mais com o Gustavo, não é só com o personal, é com todos. Isso não é ruim. Isso é muito bom porque isso motiva. E aí todo lugar que ele ia, as pessoas davam os parabéns para ele. Vai, Edivaldo, você vai conseguir. Vamos lá, vamos pro foco. Ele tinha vergonha de ir para academia, as roupas ficavam apertadas, ele não tinha recursos para conseguir fazer uma atividade física. E então, o que ele fez? Ele criou esse compromisso, as pessoas foram ajudando ele ali, o ambiente da família foi ajudando o Edivaldo a conseguir chegar nesse resultado, e ele foi se empolgando, eis que no primeiro mês ele perdeu 11 quilos, depois ele perdeu mais um pouco, depois ele perdeu mais um pouquinho, chegou no terceiro mês, ele tinha perdido 25 quilos, coisa que ele não conseguiu ao longo da vida inteira. Por quê? Ele mudou o ambiente, ele frequentou novos ambientes, ele tinha clareza do resultado dele em relação a onde ele tinha que chegar, que são 50 quilos até o final do ano. A gente foi colocando metas ali mensais e ele foi ultrapassando todas. E aí ele criou um negócio chamado compromisso social, que isso foi fantástico. E como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Entra naquele grupo do WhatsApp do trabalho e fala assim, pessoal, vou ficar 6 meses sem comer doce, ou sem tomar refrigerante, ou pessoal, vou treinar 5 vezes na semana ali para conseguir realmente chegar num resultado satisfatório. E aí aquelas pessoas que você mais convive, elas vão te cobrar. Então isso é uma estratégia efetiva que faz você ter essa motivação, porque não vai ser só por você, vai ser pelos outros. E lembrando em relação a isso que quando você se cuida, você não se cuida por você. Lembre sempre disso. Você se cuida principalmente pelas pessoas ao seu redor, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu trabalho, enfim, por todos, porque você dá fruto para os outros, não para você mesmo. Então, gostaram dessa dica, dessas estratégias? Clareza onde você quer chegar, mudança de ambiente e compromisso social. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, mais conteúdos em relação a isso, estratégias efetivas para o seu emagrecimento, siga a gente no Instagram, comente aqui, compartilhe esse vídeo. E se quiser algo mais intensivo, clique no nosso número de WhatsApp, entre em contato com a nossa equipe. Seremos muito agradecidos de ter você conosco e você fazendo parte do nosso time. Agradeço muito vocês por ter chegado até aqui no final desse vídeo e não esqueça de deixar aquele like, porque isso faz com que mais pessoas saibam dessa informação. Muito obrigado, pessoal!